Graça e paz, irmãos, e todos os amigos que vierem nos assistir. Hoje eu quero mais uma vez conversar um pouco com você sobre a palavra de Deus, né? Que é o nosso alimento diário. Hoje é 6 de maio, né? 6 de maio de 2020. É dia que nós costumamos reunir no culto de oração, mas como estamos no distanciamento social, estamos fazendo em nossa casa. Minha oração, Senhor, é que você aí na sua casa esteja bem, saúde, muita harmonia, os cônjuges com os filhos e assim por diante, né? Que Deus esteja com vocês, abençoando a sua casa, abençoando a sua família, a sua vida, por onde quer que você esteja nesse momento, que Deus esteja aí com você. Amém? Eu quero conversar um pouquinho com você, nesse momento, sentindo o coração de conversar com você sobre um tema que há eu acho que uns 6, 7 anos atrás, nós já tratamos desse tema na escola bíblica, na igreja, que é sobre advertências aos perigos das muletas na vida do cristão. Para isso eu quero ler com você um versículo como texto base e vamos comentar um pouco sobre isso. O versículo que eu quero ler com você está em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, que diz assim: Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Irmãos e amigos, uma coisa que atrapalha muito na vida do cristão, seja ele homem, mulher, jovem, seja quem for, são as muletas antigas que nós às vezes insistimos em carregar. Às vezes nós temos um encontro com Cristo, nós somos salvos, remidos pelo sangue de Cristo, mas nós trazemos algumas muletas conosco do passado e essas muletas não são fáceis de ser arrancada de nós, mas nós precisamos arrancá-las de qualquer forma. Essas muletas do passado que nós trazemos conosco, que insiste em nos acompanhar na nossa vida com o Senhor, elas têm que ser arrancadas, ainda que seja à força, né? Nós precisamos nos policiar para arrancar essas muletas. Nós temos que arrancá-las como se arranca uma planta do solo, né? Uma planta daninha do solo, e coloca ela em cima, com as raízes em cima de uma pedra para que ela morra. Nós precisamos arrancar essas muletas de nossas vidas, assim como Cristo arrancou as mesas dos cambistas do templo do Senhor, quando ele entra ali no templo e encontra totalmente cheio de cambistas. A mesma coisa precisamos de fazer para arrancar as muletas do passado, essas muletas que tentam nos acompanhar por toda a vida, né? Arrancar uma muleta, não pensa que é tão fácil assim não. Às vezes dói. Às vezes dói arrancar uma muleta. Dói tanto ao ponto de um rei ter tido que se fingir de louco, né? Um rei se fingir de louco para que ele pudesse ser totalmente trabalhado e polido para que Deus usasse. O versículo que nós acabamos de ler está falando nada mais nada menos do que da unção de Davi para que ele se tornasse o futuro rei de Israel. Quem era Davi? Todos nós sabemos, ele era um pastorzinho de ovelhas, em que nem o seu pai acreditava que ele pudesse ser um rei um dia. Todos os irmãos passaram pela vista ali do profeta Samuel, e Samuel falou: não é nenhum desses, não tem mais algum? Aí ele foi lá e chamou o Davi, o pastorzinho de ovelha. Ele veio e falou: é esse mesmo. E ele ungiu, né, nesse versículo que nós lemos, né? Diz que Samuel então tomou o chifre com azeite e ungiu,
né? E ali no meio de seus irmãos, né? E, e o Espírito do Senhor se apossou de Davi a partir daquele dia. Então, a partir daquele dia que o Senhor chamou Davi, o Espírito do Senhor já tomou posse de Davi, tá? Mas dali para Davi ser o rei de Israel, ele tinha que abandonar muitas muletas que o acompanhavam. Por quê, pastor? Por que que precisava? Para ele nunca pensar na sua vida que ele se tornou um rei por causa de seus próprios méritos. Então Deus foi tirando todas as muletas de Davi. Pensa você, você já viu algum engenheiro, algum juiz, né? Pessoas super inteligentes que ocupam altos cargos na nossa nação, né? Ou às vezes em multinacionais. Essas pessoas, para chegar nesses altos cargos, elas de qualquer maneira, né? Ela dorme hoje e amanhece amanhã nesses cargos? Não. Elas passam por testes duros durante a sua vida, são noites sem dormir, né? TCCs e TCCs, né? E muitas lutas, né? E são muitos nãos, né? Nós vemos artistas consagrados hoje que contam de quantos nãos elas ouviram, insistiram, né? E foram à luta, e até que hoje elas são quem é. Assim também na nossa vida espiritual. Não pense você que você, de qualquer maneira, você vai ser um homem, uma mulher, um jovem usado por Deus. Não. É preciso pagar um preço. E esse preço é a derrubada das muletas, né? Quando nós olhamos nesse texto de Davi, nós vamos ver, olhando um pouco à frente aqui desse versículo que eu li, quando você chega no capítulo 19, vai começar a mostrar as quedas das muletas de Davi, né? A primeira muleta de Davi, lógico que eu não vou ler, né? Que nós iríamos ficar aqui, né? Pelo menos 3 horas, né? Mas você quiser anotar aí, a primeira muleta de Davi que teve que cair para que Deus pudesse usá-lo como rei futuro de Israel. A primeira muleta foi a boa posição. Está em capítulo 19 de 2 Samuel, versículo 10. Davi, a partir daquele dia, a palavra de Deus vai dizer aqui, ele era um pastor de ovelha, mas Saul, o rei Saul, ficou sabendo que ele tocava harpa. E o rei Saul mandou que o levasse para dentro da casa dele para ele tocar harpa para ele, que tinha uns problemas psicológicos lá. E Davi seria esse cara que... Então Deus já coloca Davi, depois da unção, para ser um rei, Deus já coloca ele dentro do palácio do rei. Olha aí, né? E não é para ser eunuco, não. É para tocar a harpa diante do rei. Veja aí, começa o crescimento do pastorzinho de ovelha, né? Então, a primeira muleta, aí eu posso imaginar que começou a se sentir o cara, né? Mas aí Deus manda derrubar essa muleta e ele perde essa posição. No capítulo 19, verso 10, diz assim: procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou de seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e se escapou. Então ele teve que fugir da sua boa posição na casa do rei. Ele teve que sair fora, senão ele morreria. A segunda muleta que Davi perdeu foi a sua esposa, que era filha do rei. Olha no 19:12. Então Mical, que é a filha de Saul, né, desceu Davi por uma janela e ele fugiu e se escapou. Então ele perdeu agora a sua esposa, que era filha do rei, né? Tudo que ele se achava, né, importante para ele, ele vai perdendo. Terceira muleta que ele perde, aqui de uma forma muito rápida que eu estou fazendo tudo isso, viu? Só para você ter uma ideia.
ele perde o profeta Samuel, aquele que o ungiu, no versículo que nós lemos, né? No capítulo 20, verso 1, diz assim: então fugiu Davi da casa dos profetas, que é lá na casa de Samuel, tá? Em Ramá, e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Então agora ele não pode mais continuar na casa de Samuel, aquele que quando ele fugiu do rei, e que a sua mulher desceu ele pela janela, ele correu para a casa de Samuel, aquele que tinha ungido ele. Agora ele não pode mais ficar lá, porque Saul descobriu que ele estava lá e está mandando lá ir e matá-lo, né? Essa é a terceira, essa é a terceira muleta que ele perde. A quarta muleta que Davi perde, que Deus tira de Davi, o amigo Jonatas, né? O filho de Saul, Jonatas, era muito amigo de Davi e protegia Davi. Mas chegou uma hora que ficou insuportável e Davi teve que... O Jonatas falou: Davi, vai embora, senão você vai morrer. Meu pai vai te matar. Está no 20, versos 42 e 43. Disse Jonatas a Davi: vai em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Então aqui Davi agora tem que ir embora e deixa para trás o seu amigo Jonatas, que é o que se colocava entre ele e o pai de Jonatas, Saul, para que ele não perdesse a vida. E por último, Davi perde o próprio amor próprio. Ele chegou numa casa e quando ele soube que eles poderiam conhecê-lo ali, saber que ele era o Davi que Saul procurava, e então ele fingiu de louco para que ele falasse: que isso não é Davi, isso é um louco qualquer, né? Então está no 21:13. Pelo que se contrafez diante dele, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba, né? Aí o povo, as pessoas daquela casa ali olham para ele e falam assim: esse Davi, imagina, esse é um cara louco, né? Esqueça, né? Esse não é Davi, né? Então veja que muitas vezes tirar de nós as nossas muletas não é fácil. Chega ao ponto de, às vezes, de um rei ter que se fingir de doido, de louco, né? E então não é tão fácil assim, mas é necessário, né, tirar as nossas muletas. E se nós continuarmos com as nossas muletas, nós aceitarmos Jesus, vamos para os caminhos do Senhor, agora estamos na presença do Senhor, mas continuarmos com nossas muletas, irmãos, nós não vamos poder ser usados pelo Senhor, né? Essas muletas, elas nos impedem de ser usados pelo Senhor em suas obras, né? Muitas vezes essas muletas, elas podem ser aquilo que até Deus nos abençoou, mas nós as colocamos no lugar de Deus. Por isso que Deus arrancou tudo de Davi. Ele falou: ou é eu na sua vida, ou nada mais, né? Nada mais vai ser se não for eu na sua vida. A mesma coisa, às vezes Deus te abençoa com algo muito importante e aquilo passa a ser o seu Deus. Tá entendendo? Aquela muleta, aquilo ali passa a ser uma muleta, você começa a escorar nela. Ao invés de você descansar em Deus, você descansa naquela muleta ali. E Deus, por isso às vezes Deus arranca, né? Pode ser um emprego, né? Pode ser algo muito importante em nossa vida, né? Várias coisas. Então, cuidado quando algo muito importante na sua vida começa a tomar o lugar de Deus na sua vida. Pode ser uma muleta e Deus vai querer tirar de você, né?
se essa coisa começar a tomar o lugar de Deus na sua vida, se não tiver mais tempo para o Senhor, não tiver mais tempo para orar, para ler a sua palavra, para ir na sua casa, embora agora não estamos podendo ter, né? Deus pode tirar esse conforto de você, porque está sendo uma muleta e Deus ele quer ser prioridade em nossas vidas. Amém? Continuando aqui, eu quero falar então com você sobre três advertências, né, aos perigos das muletas em nossas vidas, né? Três advertências. A primeira advertência é que as muletas, elas se tornam substitutas de Deus. É aquilo que eu já estava te falando, né? Enquanto você apoiar em muletas, né, ou coisas desta vida, né, você não vai poder ter uma vida, como poderia dizer, uma vida totalmente regalada, uma vida totalmente dependente de Deus. Porque você depende de outras coisas e não somente de Deus. Você coloca outras coisas no lugar de Deus. Então, as muletas elas se tornam substitutas de Deus nas nossas vidas, né? Então Deus ele não quer isso nem para mim nem para você. E a segunda advertência, o perigo das muletas, é que as muletas mantêm o nosso foco no horizontal. Vou te explicar melhor. Quando nós pensamos em a nossa fé, a nossa confiança está depositada no Senhor, a nossa fé está no horizontal, certo? Mas quando passa a ser essa nossa fé, esse nosso descanso, passa a ser coisa aqui da terra, então a nossa fé ela está mais no horizontal do que no vertical, entendeu? Então, então as muletas elas sempre levam a nossa fé para o horizontal. As muletas de Davi era a boa situação na casa do sogro, era a sua esposa, era o filho do sogro, era o profeta, era tudo isso, né? Era o Jonatas, o filho do rei, ele descansava neles, tudo horizontal. Deus tirou tudo para que a fé de Davi pudesse ficar no vertical. Então, às vezes nós somos servos de Deus, Deus quer nos usar, Deus quer usar você, quer usar a mim, né? Para sermos bênção na presença dele, mas às vezes nós, até sem perceber, a nossa confiança está em governo, está em patrão, está em amigos, está em conta bancária, né? E isso atrapalha o nosso andar pela fé, porque é uma forma de confiança em coisas desse mundo, em coisas passageiras, enquanto a nossa fé deve estar no Senhor, né? Nós podemos conviver com tudo isso, mas a nossa fé tem que estar no Senhor, no Senhor. A conta bancária, qualquer uma hora aí pode, uma quebra financeira do país, você perder tudo, né? O governo cai, o patrão pode mandar você embora, os amigos, na hora mais que você mais precisar, pode te abandonar, mas Deus permanece para sempre. A pergunta que eu faço para você é: onde você tem colocado a sua fé, né? É nas muletas horizontais ou você tem colocado a sua fé vertical, né? Para que muleta nenhuma venha trazer o falso descansar, né? Que qualquer hora essa muleta quebra e você cai. Então coloque sua fé no Senhor. E a terceira advertência ao perigo das muletas que eu quero trazer para você é porque os alívios das muletas, eles são temporários, né? Eu vejo assim, o alívio dessas muletas, conforme nós estamos falando, eles são como aquele analgésico. Você está com problema, vou pensar em alguma coisa aqui. Você está com pedra nos rins e você tomou um analgésico. Ele traz um alívio, certo? Ele traz um alívio,
mas esse alívio é provisório. O que você precisa de uma cirurgia para você se tornar livre dessa dor que você sente, né? Então as muletas, às vezes elas são esse analgésico que traz aquele alívio momentâneo, né? Aquele momento ali traz um alívio, mas não é, mas não consegue trazer o alívio que nós precisamos, né? Não dá para nós descansarmos nessas muletas, porque elas são muito provisórias. Então tudo aquilo que nós descansamos nessa vida são coisas provisórias, são coisas passageiras, né? E então nós precisamos de buscar algo eterno, né? Que não vai nos servir só para algum tempo, mas que vai ficar para sempre. E isso nada mais, nada menos é do que confiar no Senhor. Porque quando nós descansamos no Senhor e Ele nos dá um livramento, Ele não dá um livramento pela metade. Tudo que Ele começa, Ele termina na nossa vida, certo? Então, se você está passando por uma situação difícil, tem sofrido, nesse momento, então, que nós temos passado agora, que são mais sofrimento ainda, mais preocupação, conforme nós falamos no domingo, descanse no Senhor, né? Descanse. Não procure arranjar uma muleta para você não, né? Tá trabalhando, achou um jeito de ganhar um dinheirinho, tudo bem, vamos fazer, mas não coloque a sua confiança nisso não. Deus tem coisas maiores para você, né? Davi, depois que Deus tirou tudo dele, depois que todas as muletas caíram, ele não tinha mais onde descansar. Deus falou assim, aí sabe onde ele foi parar? Ele foi parar na caverna de Adulão, né? E lá começaram a ir ficar com ele lá nos buracos da caverna, no alto das montanhas, aquelas pessoas paupérrimas, né? Que não tinha... é como os andarilhos de hoje, nossos dias. E ali começou a juntar com ele na caverna. E ele começou a formar ali um exército. E ali, quando ele saiu daquela caverna, ele saiu com um exército. Ele começou do nada, do zero. Então, às vezes, Deus quer que nós derrubemos todas as nossas muletas, até não ter mais nada para depender. Eu não tenho um pai para mim descansar nele, para me apoiar nele. Eu não tenho um sogro, uma sogra para me descansar nele. Eu não tenho um bom emprego. Eu não tenho um patrão. O governo do nosso país não está dando nenhuma confiança. E eu não tenho nada para apoiar. Então em quem eu vou apoiar? Vou apoiar no Senhor. É isso que aconteceu com Davi, né? Aconteceu com Davi. Apoia no Senhor. E aí começa do nada, né? E aí Deus, Ele vai nos moldando como aquele vaso na mão do oleiro, né? Ele pega aquele barro que não é nada e ali ele começa a trabalhar aquele barro. Ele faz um vaso segundo a vontade dele, do jeitinho que ele quer, ele faz. É isso que Deus quer fazer comigo, quer fazer com você. Então, primeira coisa, derruba todas as muletas da sua vida, né? Não pense que você está aí, porque você tem o apoio do fulano, da fulana, não é porque você tem o apoio do Senhor. É por isso que você está aí na sua casa, você está firme, porque o Senhor tem mantido você. A partir daí, começa a descansar no Senhor, começa a buscar no Senhor. Senhor, eu preciso refazer a minha vida. Às vezes eu estou desempregado, eu nesse momento não estou sabendo bem o que fazer. Senhor, começa a ministrar a minha vida. Eu quero crescer, mas eu quero crescer dentro da tua vontade. Seja aquele barro que o oleiro começa a amassar. Aí vem a dor, né? Que eu disse da queda das muletas, vem a dor, né? Às vezes na medida que o oleiro começa a amassar, vem a dor. Mas Senhor, está doendo, tá incômodo, né? Deixa o Senhor trabalhar. Lembra quando você quebra um braço, quebra uma perna e ele sara meio torto, aí tem que fazer a fisioterapia. O normal pra gente, que sarou com o braço torto ou a perna torta, o normal é o braço torto, é a perna torta. Quando começa a fazer fisioterapia, dói muito. Mas aquele normal não é o certo. O certo é sua perna estar correta, o seu braço está correto.
temos que fazer ali a fisioterapia. E essa fisioterapia dói, às vezes ela dói, você grita, mas precisa, irmãos, precisa deixar Deus nos colocar nos seus moldes, precisa deixar o oleiro trabalhar esse vaso, precisa deixar que o Senhor tire de nós todas essas muletas que nós trouxemos do passado, aquelas manias do passado, né? Aquelas coisas que nós queremos carregar. Às vezes tem gente que aceita Cristo, se batiza, mas às vezes ela tem costume de falar da vida dos outros, ela tem costume de mentir, ela aceita coisas na sua vida que a palavra de Deus condena, né? E às vezes ela usa isso para, numa situação ou noutra, sair bem numa situação ou na outra. Isso é muleta, Deus quer arrancar da sua vida. Deus quer que você comece tudo de novo, né? Deus quer fazer de você aquela pelota de barro ali e ele começar ali, ó, né? Fazer tudo de novo. Depois ele põe ali na sua, aquela roda ali, né? E começa a fazer, moldar você de acordo com a vontade dele, e não da sua, e não da minha. Então, eu quero deixar com você essa palavra, que você possa deixar, né, permitir que o Senhor tire de você todas as muletas, né, para que você comece como se fosse do nada, né, comece da estaca zero. A partir de hoje, eu não vou ser mais aquele homem, aquela mulher que tem as suas próprias manias, que, mas a minha vida inteira eu fui assim, né? Pois é, mas agora, a vida inteira do passado, agora você é um novo ser, você é um novo homem, você é uma nova mulher, salva, remida, lavado pelo sangue de Cristo, e tem que mudar coisa na sua vida, tem que mudar coisa na nossa vida, né? Então, aquilo que nós fazíamos tem que cessar, e coisas que nós não fazíamos tem que começar agora. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Depois que Deus ungiu ele, através do profeta Samuel, ele nunca mais foi um pastor de ovelhas, né? Deus foi tirando as suas muletas, né? E ele chegou ao ponto de Deus falar: agora eu posso usar você como rei de Israel. Deus quer usar você para alguma coisa, né? Deus não salvou você por acaso. Ele salvou você porque Ele quer te usar, né? Eu não sei em que, Ele sabe. São muitas coisas. Às vezes Ele quer usar você para salvar a sua família, para tirar aquela pessoa que está nas drogas e trazer para o caminho do Senhor. Ele salvou você, não só para você falar: eu ia para o inferno, agora eu vou para o reino de Deus, vou morar com Jesus. Não é só para isso não, né? Mas para isso Ele quer tirar de você todas as muletas, né? Para fazer para você agora ser uma pessoa diferente, e através dessa diferença sua, você transformar também a vida dos demais, dos outros. Você está disposto a deixar Deus trabalhar a sua vida? Se você está disposto, curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, estamos encerrando essa palavra. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra com o meu irmão, com a minha irmã, com esse amigo que está nos assistindo. Ó Senhor, em nome de Jesus, use o teu servo, a tua serva. Tira, Senhor, todas as muletas, ó Pai. Ó Deus, transforme essa vida, Senhor. Ó Deus, comece do nada. Começa, Senhor, como aquele barro na mão do oleiro e forma um vaso novo para a honra, ó Deus, e louvor da tua glória, Senhor, e que esse vaso venha carregar o bom perfume de Cristo, Senhor, na sua vida, para que vida na sua família seja transformada através dessa vida, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que nesses dias em que estamos, Senhor, afastados uns dos outros, ó Pai, que possamos pensar nisso e ver, ó Pai, que tipo de muleta nós ainda carregamos, que nós podemos abandoná-la, ó Pai, para que ela não venha nos derrubar nunca, Senhor, mas que nós venhamos permanecer sempre de pé na Tua presença, ó Pai.
Em nome de Jesus, eu oro pelo meu irmão, minha irmã, todos aqueles que porventura venham nos assistir, e que essa vida seja realmente transformada, Senhor, para, para servir a Ti em espírito e em verdade, Senhor, e ser, ó Pai, aquele vaso que carrega o bom perfume de Cristo, Senhor, em que as pessoas tanto necessitam, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro a Ti para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Antes de encerrar, eu quero pedir a você, sempre que você assistir as nossas lives, nossos vídeos, dê um likezinho aí, tá vendo esse dedinho aí assim, ó, né? Dê uma clicadinha aí, sabe por quê? Porque isso faz nossos vídeos isso ir subindo e cada vez que ele vai subindo em likes, o YouTube vai colocando ele mais na linha de frente para as pessoas abrirem já ver e assistir a palavra de Deus. São tanta besteira aí que as pessoas estão aí na frente no YouTube, aí as pessoas assistindo, por que não ouvir a palavra de Deus? Então não custa nada, sempre que você abrir aí, então você pega e dá um likezinho aí para a gente crescer. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus e que essa palavra possa falar ao seu coração, assim como tem falado ao meu. Amém? Deus abençoe a todos.